Olá, meu povo! Dia 5 de julho de 2023. Uma alegria estarmos aqui reunidos para mais uma meditação da palavra. Então, que a gente possa clamar o Espírito Santo para que ele nos conduza nessa meditação. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. A palavra de hoje está no Evangelho de São Mateus, capítulo 8, versículos de 28 a 34. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, quando Jesus chegou à margem do lago, na região dos Gadarenos, vieram ao seu encontro 2 homens possuídos pelo demônio, saindo dos túmulos. Eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Eles então gritaram: "Que tens a ver conosco, Filho de Deus? Tu viestes aqui para nos atormentar antes do tempo?" Ora, a certa distância deles estavam pastando uma grande manada de porcos. Os demônios suplicaram-lhe: "Se nos expulsas, manda-nos para a manada de porcos." Jesus disse: "Ide." Os demônios saíram e foram para os porcos. E logo toda a manada atirou-se monte abaixo para dentro do mar, afogando-se nas águas. Os homens que guardavam os porcos fugiram e, indo até a cidade, contaram tudo, inclusive o caso dos possuídos pelo demônio. Então a cidade toda saiu ao encontro de Jesus. Quando o viram-lhe, pediram-lhe que se retirasse da região deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Isso aqui não é uma historinha, né, gente? Isso aconteceu e que é pra gente crer que o demônio existe. O mundo hoje fala que o demônio não existe, o inferno não existe, você cria suas regras, você faz o que bem quiser da sua vida, você lê o evangelho e interprete como bem quiser, faça outro evangelho, né? É isso que o mundo prega. E aí, sorrateiramente, o inimigo vai entrando e vai destruindo toda uma nação, todo um povo, toda uma família, né? Fazendo com que a gente acredite que ele não existe. E ele existe sim. Não foi à toa que ele permitiu que alguns santos visitassem o inferno e vissem tamanho sofrimento, porque é isso que o demônio quer. O demônio quer a sua morte eterna. Ele quer te carregar para o inferno. E por isso ele vem todo bonito, cheiroso, perfumado, para te seduzir e falar: não, a palavra de Deus não quer falar isso aqui exatamente, é isso assim, assim, assim. E aí sorrateiramente ele vai entrando, né? Por brechas. Quais são as brechas que a gente dá para o inimigo entrar? Né? É a falta de perdão, né? Não procurar estar em comunhão com o Senhor. E a falta de perdão é o que mais acontece, né? E a gente está envolvido em coisas que não condizem com a nossa fé, né? Com o ocultismo, né? A gente não tem que nos metermos com que não condiz com a nossa fé. Se você é católico, se você está na igreja, por que você vai procurar uma outra coisa que lidar com o espiritismo, ocultismo, essas coisas? É uma brecha para o demônio entrar, né? Existem casos graves que precisam sim de um exorcismo. Na maioria das vezes, infestação, manifestação, possessão é mais difícil, aí precisa do exorcismo, né? Nesse caso aqui, era possessão mesmo, né? Você vê que aqui ele fala que 2 homens possuídos pelo demônio saindo de túmulos, né? Então, assim, só que para você ver aqui como o demônio não tem poder sobre Jesus, ele não tem poder sobre os seus, né? Porque o demônio, ele suplica que se Jesus, ele sabendo que Jesus ia expulsar ele daqueles homens, ele pediu: manda-nos para a manada de porcos. E o que ele faz com os porcos?
Os porcos se atiram no mar, se afogam e vão para a morte, eles morrem. E é isso que o demônio quer fazer com você. Ele quer entrar na sua vida, te matar e te levar para a morte eterna. Não a primeira morte que a gente diz, que é a morte do corpo, mas a morte eterna, a morte da alma, te levar para o inferno, né? E com isso, a gente vê a manipulação do inimigo, né? E uma coisa que liberta a gente do poder do inimigo, digamos assim, porque poder contra aqueles de Deus ele não tem, mas é isso aqui que a gente faz todo dia, a meditação da palavra. Padre Rufo já falava que a palavra de Deus, a meditação da palavra de Deus, nem que seja 5 minutos todos os dias, ele nos liberta das garras do poder do inimigo. E Jesus permitiu, é que eu não vou lembrar o nome, né? Que alguns santos fossem possuídos pelo demônio. Mas por que então, Tati, que ele permitiu que alguns santos fossem possuídos pelo demônio? Porque o demônio sofria quando entrava no corpo daquele santo, daquela pessoa que, mesmo que o demônio tentasse, aquele santo não cansava de adorar o Senhor, falar que Jesus era o Senhor da vida dele, e comungava, ia na igreja, e aquilo trazia sofrimento para o inimigo. E é isso que a gente tem que fazer, porque o inimigo tenta todos os dias tirar a nossa paz, mas o que a gente tem que fazer é meditar a palavra, é estar em comunhão com o Senhor, para não darmos brecha para o inimigo, e se ele vier, que a gente faça ele sofrer e não o contrário. Não o contrário. Então, que busquemos sempre estar na presença de Deus. E a gente tem que estar blindado, né? Lá em Efésios 6 fala, não é contra homens de carne e sangue que temos que lutar, mas contra os principados e potestades, aquilo que a gente não vê. E é isso que vem nos atormentar os nossos pensamentos, né? Um antigo ditado já dizia, né? Cabeça vazia, oficina do diabo. Então, assim, ocupar a nossa mente, ocupar a nossa vida com coisas que vão nos fazer crescer espiritualmente, né? Então, meditar a palavra, ler um livro que faça você crescer espiritualmente, ou que não seja um livro religioso, mas um livro que te traga coisas boas. Até mesmo ver um filme, uma série da vida de um santo, né? Ou uma série leve, que não te traga tormentos à nossa cabeça. Eu sou uma pessoa que eu não gosto de ver jornal. Cada um tem sua particularidade. Mas eu não gosto de ver jornal, porque é uma coisa que só traz desgraça e, sinceramente, eu não quero aquilo me atormentando. E só falam besteira hoje em dia na televisão. Só falam besteira. Por quê? Porque é essa manipulação que o inimigo está fazendo, de que tudo pode, de que tudo é permitido, de que Deus vai te entender, que Deus é infinitamente misericordioso. Sim, Deus é infinitamente misericordioso, não tenho dúvidas disso. E Ele nos dá o livre-arbítrio. Só que se a gente escolher pelo caminho errado, o pecado grave é outra brecha que o inimigo entra. Então você às vezes sabe que está fazendo errado, mas você permanece no pecado. E aí é uma brecha, é um abismo que você está abrindo para o inimigo entrar. Então a gente deve selar o nosso coração, o nosso corpo, a nossa mente, a nossa alma, para que a gente possa crescer. Por isso que a gente tem que estar próximo às pessoas que nos levam a Deus e não que nos afastam dele. Não estou falando que você não pode ir a certos lugares, tem lugares que realmente não convém. Tudo posso, mas nem tudo me convém. A gente precisa dosar o que a gente faz na nossa vida, o que a gente fala, com quem a gente está, né? Para a gente cuidar da nossa mente, do nosso corpo e da nossa alma, porque o nosso lugar é o céu, somos cidadãos do céu e Deus nos quer lá na vida eterna e não na morte eterna. Cuidado nos lugares que você caminha e que a gente possa ser libertos todos os dias aqui, meditando a palavra, estando em comunhão com o Senhor. Amém? Que tenhamos uma santa e abençoada quarta-feira. A paz de Jesus e o amor de Maria. Até amanhã.